Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que OMS diz que variante Ômicron é mais transmissível. Eu também te dou detalhes como foi o terceiro dia de depoimentos do julgamento da Boate Kiss. E o sextou dos atleticanos. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Sextou finalmente, né? E hoje eu vou começar essa edição dando continuidade em um assunto que eu falei durante toda a semana, que é sobre a variante Ômicron. Hoje, a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde disse que a nova variante do coronavírus é muito transmissível, mas ela ponderou que as pessoas não devem entrar em pânico e que o mundo está mais bem preparado com as novas vacinas desenvolvidas desde o início da pandemia. E um porta-voz da OMS disse também nesta sexta-feira que não há registro de mortes ligadas à variante, mas ele reconheceu que ainda é cedo para tirar conclusões e que muitos países aumentaram a realização de testes para detectar a presença dessa nova variante. A OMS também pediu aos países que aumentem a capacidade de seus serviços de saúde e vacinem a sua população para combater o aumento de casos provocados pela variante Ômicron. A organização disse também que as restrições às viagens podem ganhar tempo, mas que por si só não são a resposta correta e que a variante Delta é responsável por 99% das infecções em todo o mundo, então a variante Ômicron teria que ser mais transmissível para competir e se tornar dominante em todo o mundo. Falando agora sobre a situação da variante aqui no Brasil, os exames realizados pela Fiocruz sobre um caso suspeito da variante Ômicron no Rio de Janeiro deram negativo. Quem falou isso foi o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. E o resultado do exame, que foi divulgado nesta sexta-feira, revelou que a mulher que voltou recentemente de Joanesburgo, na África do Sul, está infectada, na verdade, com a variante Delta, que é predominante na capital fluminense. Sorans disse ainda que a paciente continua assintomática. E o caso dela era suspeito porque ela desembarcou no Brasil no dia 21 de novembro. E antes ela passou pela Etiópia e também pela cidade de São Paulo. E no aeroporto, a paciente fez um teste de Covid-19, que deu negativo. Mas um novo exame apresentou um resultado positivo. Só que nenhuma das pessoas que tiveram contato com ela apresentaram sintomas e todas elas também testaram negativo para a Covid-19. Então, atualizando agora para você a situação geral, pelo menos 5 casos da variante Ômicron foram identificados no Brasil. São 3 em São Paulo e 2 no Distrito Federal. E mesmo com esse caso descartado no Rio, as autoridades estão em alerta sobre as festas de fim de ano. O Comitê Científico Estadual deu um parecer contrário à realização da festa de Réveillon, mas o governo ainda não anunciou a orientação definitiva sobre esse assunto. O secretário de Saúde estadual, Alexandre Chieppi, disse que o governo deve se reunir novamente com o comitê na semana que vem. Por isso agora é um momento de cautela. Qualquer tomada de decisão em relação a Réveillon e outras atividades depende da caracterização do comportamento dessa nova variante. Por enquanto, as decisões relativas a Réveillon elas serão postergadas durante alguns dias para que a gente possa melhor avaliar o comportamento dessa nova variante.
E pensando na chegada de turistas ao Rio, a Defensoria do Estado assinou junto com a Defensoria Pública da União uma recomendação ao governo federal para que seja exigida o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 para a entrada de viajantes estrangeiros no país por via aérea e terrestre. No Vacina Assim de hoje começou nessa sexta-feira aquela medida que eu contei ontem para você, que é a aplicação da dose de reforço com intervalo reduzido. Então a espera aqui em São Paulo passou de 5 para 4 meses para todos com mais de 18 anos de idade. E com essa nova diretriz, cerca de 1.200.000 moradores da capital paulista já podem receber a dose adicional. E outras cidades paulistas também podem seguir essa mesma orientação do governo estadual, só que mediante a disponibilidade de doses. Aqui na capital paulista, a nossa repórter Gabriela Rangel circulou por algumas UBSs e ela encontrou algumas filas. Em uma UBS na Zona Oeste, por exemplo, por lá a fila era de cerca de 40 minutos. Mas muita gente estava encarando com leveza essa espera, como a Vânia Megias, que lembrou que o importante é se vacinar. Se eu não tomar hoje, eu vou ter que voltar. Então, já fico na fila e já tomo. Das outras vezes também eu fiz isso, eu não me estressei não, só aguardar um pouquinho, que vai rapidinho. Eu vi na televisão que passaram de 5 para 4 e... Como não se sabe, ninguém se conhece direito, né, esse vírus, quanto mais rápido você se proteger, eu acho que é melhor. Em outro ponto da capital paulista, a espera não passava de 20 minutos. E foi lá que a nossa repórter Gabriela Rangel encontrou o João Batista Dominique, que ouviu sobre essa notícia de redução do intervalo da aplicação da dose aqui na CBN. E ele aproveitou a caminhada da manhã que ele faz diariamente para ir ao postinho. Eu completaria os 6 meses em 14 de dezembro. Já tinha vindo aqui para tomar, mas errei a data e não pude tomar. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de vocês e saí para fazer minha caminhada e por que não ir ao posto? E essa expectativa é porque o senhor acha importante? Absolutamente importante, fundamental. É como ser diferente, né? A vacina é a única proteção possível. Por que não tomá-la? A Gabi Rangel também encontrou muita gente que podia já ter se vacinado antes, mas acabou indo nessa sexta-feira ao posto diante da grande mobilização pela vacinação da dose de reforço. E para acelerar ainda mais a vacinação na cidade de São Paulo, neste sábado os megapostos e UBSs vão estar abertos para vacinação. Vou falar agora sobre o terceiro dia de julgamento dos réus pelo incêndio da Boate Kiss. Hoje, a segunda testemunha que foi convocada para depor foi retirada da condição de testemunha e foi ouvido como informante por decisão do juiz Orlando Fatini Neto. O pedido foi da defesa de Mauro Hoffman, que é um dos sócios da boate e também réu pelo incêndio. Segundo os advogados, a filha de Anderson Machado da Silva postou horas antes do julgamento que os donos da boate deveriam apodrecer na cadeia. E essa postagem ela foi lida em plenário e, para a defesa, isso mostraria uma predisposição a condenar os acusados, o que comprometeria a credibilidade do depoimento. Falando para você sobre outro depoimento, o gerente da loja onde foram comprados os artefatos pirotécnicos que deram início ao incêndio na Boate Kiss foi o primeiro a ser ouvido hoje. Daniel Rodrigues da Silva disse que os artefatos Sputnik e Chuva de Prata, que foram usados no dia do incêndio, não poderiam ser usados indoor, ou seja, dentro de locais fechados. E segundo Daniel, o artefato foi comprado por um dos réus, Luciano Bonilha, que é produtor e auxiliar de palco da banda Gurizada Fandangueira. O gerente ainda afirmou que Luciano foi orientado sobre a utilização correta dos fogos. Enquanto eu gravo este podcast, é ouvido o funcionário de uma das empresas de extintores. Janderson Machado da Silva disse que a companhia recarregava os extintores do estabelecimento uma vez ao ano.
Só que ele não soube informar quando foi feita a última recarga antes do incêndio. Eu lembro você que essa tragédia da Boate Kiss, que aconteceu na cidade gaúcha de Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas em 2013. Na economia, a primeira parcela do Vale Gás vai ser paga ainda este mês para quase 6 milhões de famílias e vai ter o valor de R$ 52. Segundo o Ministério da Cidadania, o cálculo corresponde a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás aqui no Brasil. Só que, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio do botijão no país está hoje em R$ 102,46. O presidente Jair Bolsonaro assinou esse decreto que regulamenta o programa Auxílio Gás dos brasileiros. E esse texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E segundo esse decreto, o benefício vai ser pago a cada 2 meses no valor equivalente a 50% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. O programa vai ter também uma duração de 5 anos. Assim, como o pagamento vai ser a cada 2 meses, a previsão é de que sejam pagas 30 parcelas. O objetivo desse programa é dar um alívio para a população mais pobre, já que desde o início do ano, o preço médio do gás de cozinha já subiu quase 30% e é um dos itens que mais tem pesado na inflação. Os beneficiários não vão precisar comprovar que gastaram benefício com a compra de gás. E o pagamento vai ser feito pela Caixa Econômica Federal ou por instituições contratadas por ela. O Ministério da Cidadania vai ser responsável por estabelecer o calendário de pagamentos e também as regras para o saque do benefício. E houve só esse levantamento do IBGE que mostra a desigualdade no país. Em 2020, a população ocupada branca ganhou, em média, 73,3% mais do que a preta ou parda, e os homens receberam 28,1% mais que as mulheres. Segundo o IBGE, a população ocupada branca tinha um rendimento médio real de R$ 3.056 no ano passado, enquanto a população preta ou parda ganhava R$ 1.764. Já os homens tinham um rendimento de R$ 2.608, enquanto as mulheres receberam R$ 2.037. Tanto os homens quanto os brancos ganharam mais que a média total de 2020, que foi de R$ 2.372. As atividades econômicas que historicamente apresentam os menores rendimentos médios, como serviços domésticos, agropecuária e construção, são as que possuem proporcionalmente mais pessoas ocupadas de cor ou raça preta ou parda. Em 2020, a população ocupada branca recebia um rendimento hora superior à população preta ou parda em qualquer nível de instrução. A maior diferença foi no nível superior completo, de R$ 33,80 contra R$ 23,40, um aumento de 44,2%. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta, aos 104.656 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,42%, cotado a R$ 5,681, maior valor em 7 meses. Já o euro terminou negociado a R$ 6,427, com uma valorização de 0,54%. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor. No esporte, Belo Horizonte amanheceu em preto e branco. Os torcedores do Atlético, até mesmo os que não puderam participar da festa na madrugada, fizeram questão de circular nesta manhã pela cidade com a camisa do time. Então, faixas, bandeiras e até máscaras nessas cores foram predominantes na capital mineira.
Isso aconteceu porque o torcedor tá super orgulhoso pela conquista do campeonato e lá em BH o clima foi 100% atlético, até mesmo dentro dos carros. Todo mundo fez até questão de buzinar e comemorar. E durante a madrugada, como a Bianca Santos contou para você na primeira edição do Panorama CBN de hoje, os jogadores do Atlético chegaram de Salvador e subiram em um caminhão do Corpo de Bombeiros na Praça 7, onde eles comemoraram o título junto com os torcedores. E 3 trios elétricos foram usados e o cantor Bel Marques fez um show. Então foi praticamente um carnaval atleticano pelas ruas do centro. Mas, infelizmente, o pessoal acabou não cumprindo aquelas medidas sanitárias contra a Covid-19. Inclusive, o Atlético Mineiro foi notificado e multado pela Prefeitura de Belo Horizonte pela festa do título do Brasileiro, porque, segundo a Prefeitura, o time não pediu licenciamento para o evento e o valor da multa ainda não foi informado. Mas voltando para a festa, o nosso repórter Vitor Veloso conversou com Mário de Assis, que interpreta o Papai Noel em Belo Horizonte. Ele esteve hoje na Praça 7. E ele contou para nossa reportagem que há 50 anos, quando o Galo ganhou o primeiro título, ele esteve no mesmo local fazendo a comemoração. Ainda menino, com 10 anos de idade, né? Era Belo Horizonte muito diferente, né? Salvo engano, não tinha nem mais o pirulito estava na Savassi, né? Muita coisa mudou. Durante 10 anos eu fui me transformando em Papai Noel e passei 50 longos anos gritando ho, ho, ho. Agora finalmente o meu ho, ho, ho desentalou e eu posso gritar Galo! E com tamanha festa, quem aproveitou para faturar, claro, foi o comércio, né? Na banca de Flávia de Lima, as cores predominantes são preto e branco e de longe já dava para ver que as camisas, bandeiras, máscaras e faixas do Galo estão disponíveis. E ela contou para o nosso repórter Vitor Veloso que a preparação começou há cerca de 15 dias. E nessa sexta-feira as vendas aumentaram ainda mais após a vitória. Já tem uns 15 a 20 dias que as pessoas, os torcedores estão bastante animados. Então a gente já aproveitou essa animação e já estamos colocando a banca toda preta e branca. E hoje como é que as vendas começaram o dia? Hoje os atleticanos amanheceram empolgados. Então hoje é 2 estrelas, bicampeão. Hoje o preto e branco predomina. E esse preto e branco ajuda a aquecer as vendas então? Com certeza. E aí, embalando isso já vai as vendas de Natal também. Um ótimo presente. Apesar da festa, no centro de BH também teve destruição. Uma banca de jornal que fica na Praça 7 amanheceu destruída nessa sexta-feira. E ao menos 2 torcedores ficaram feridos ao usarem fogos de artifício. Além disso, entre o início da noite de quinta e amanhã dessa sexta-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu 17 ocorrências em relação à festa na Grande BH. São casos como mal súbito, incêndio em árvores e carros batidos. Me contaram que também teve uma sabatina nessa semana em Sucupira. Vamos ouvir melhor para entender essa história? Não se trata da interferência do Estado da Igreja, é apenas que o... Terrivelmente evangélico. Alguns aí, nossa, o Supremo é laico. Não, pessoal, o Estado é laico. Agora, eu sou cristão, a minha esposa é evangélica. Uma questão de credo. O senhor tem credo? Exatamente, já vi. Logo vi. Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. Não misture política com religião. Muito bem, falta de respeito num lugar sagrado. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. Essa bandeira é nossa! Pra frente, Sucupira! Esse juiz é um demagogista praticante. É não. E é um homem muito direito, que merece todo o nosso apoio.
o que ele pretende é promover o saneamento moral de Sucupira. Isso traz um símbolo do valor da família para a sociedade e de modo especial para o nosso país. É um homem às direitas. É um dos nossos, um defensor da família sucupirana. Tanto que já recebeu o apoio da Liga da Decência, da Associação Pátria e Família. Você que está em casa, olhe para sua família e comece a transformar esse país por sua família. Que Deus abençoe o nosso país. Eu sempre disse que Sucupira precisava de um juiz assim. Um juiz apetrechado de virtudes morais e cívicas que se exige num magistrado. Que ele é um homem às direitas. Eu não mando nos 2 votos dentro do Supremo, mas estão 2 ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido, né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal. É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos. Reverendíssimo, nós precisamos ser ecumênicos, né? Então, parabéns ao André Mendonça, que Deus ilumine dentro daquela casa. Nos tempos de pra trás mente, isso aqui era uma escandalice. Pra trás mente, era tudo desapetrechado, até de vergonha na cara dos políticos. Mas agora mente, nós temos o prazer de viver no imperialismo dos bons costumes da moral, na defesa da família e da propriedade privada. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Como eu falei pra você ontem, já abrimos a temporada natalina aqui no Panorama CBN, né? E hoje, quem lançou uma música natalina foram os cantores Ed Sheeran e Elton John. E ao som de Merry Christmas, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas segunda-feira eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E eu preciso mandar uma mensagem pro Brunex, que é o @ dele no Twitter, espero que eu tenha dito corretamente, que mandou a seguinte mensagem para mim. Eu quero trazer minha namorada para ser uma ouvinte também do Panorama. Me ajuda? Ajudo sim. Então, Natália Santos, o Brunex, além de amar você, também ama o Panorama. E eu sugiro que você ouça junto esse podcast com ele, beleza? Porque é claro que eu quero mais um membro pro time dos Panolovers. Muito obrigada pela mensagem e pela companhia diária e um abraço para vocês dois. E não se esqueça que na segunda-feira a Bianca Santos te espera na primeira edição do Panorama CBN. Beijos para você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.